E aí, digamos que a gente elegeu o procedimento chamado eletrocirurgia. A gente vai, né, remover alguns nervos, acrocórdons, lesões benignas, que isso é nossa rotina, acho que todos os dias a gente faz. E aí a gente também, nesse contexto de utilizar o eletrocautério, a gente precisa ter uma atenção específica em pacientes cardiopatas, especialmente os que usam marca-passo. Né? Por que a gente tem que ter uma atenção maior naqueles que usam marca-passo? Então, porque o eletrocautério ele pode interferir no funcionamento do marca-passo. Né? A passagem da corrente ele pode interferir e a gente não vai querer isso no consultório. Não. Né? De forma alguma, né? Existe um risco de alteração da programação do marca-passo, né? Pela passagem da corrente elétrica. Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Pacientes que usam marca-passo são pacientes de alto risco de interferência com o uso do eletrocautério. Então, se for possível não utilizar... Não utilizar eletrocautério, ou fazer em ambiente hospitalar, né? Com anestesista em sala, muitas vezes até um técnico da empresa do marca-passo que tem a capacidade e competência para reprogramar caso haja interferência. Isso. Então, esse é um grupo especial que a gente deixa um pouquinho quietinho. Então, não custa perguntar a esse paciente mais idoso, que já trocou válvula, que já tem uma arritmia, usa marca-passo, é importante. Isso. Né? Tem alguns critérios, assim, que deixam você um pouco mais tranquilo, né? Por exemplo, assim, se a lesão, ela fica a mais de 8 centímetros do marca-passo, se você está usando um eletrocautério que é bipolar, então você tem menos risco. Mas, de toda forma, você vai precisar de uma avaliação cardiológica, você vai precisar de uma monitorização durante o procedimento, né? Então, o que eu digo é assim, evite no consultório, né? Isso, na medida do possível. Sempre que possível. Sempre que possível. E no contexto todo, a gente sabe que existem marca-passos mais modernos que o risco de interferência é menor, mas muitas vezes nem o paciente compreende bem, nem sabe dizer qual é o tipo de marca-passo. E também os eletrocautérios bipolares têm uma probabilidade de interferência menor. Isso. Então, no contexto, tudo bem, tem marca-passo que seja um marca-passo novo, que o paciente esteja ciente, que você contactou a empresa para saber se tem interferência, que use um eletrocautério bipolar e que a lesão seja bem distante da área cardíaca. Você coloque a placa lá perto do sítio cirúrgico, né? Que essa lesão, de preferência, ela esteja até abaixo do umbigo, né? Porque é o local assim que fica mais distante e tem menos interferência com o marca-passo. Isso, que a probabilidade é de passar só circulando, né, do eletrocautério para aquele sítio próximo à placa mais distante da área do marca-passo. Então, a ideia é essa, lógico. Pacientes instáveis, né, com arritmia ou que vivem precisando corrigir o marca-passo, né, a gente não vai inventar de fazer um procedimento eletivo de pequeno porte à toa. Isso, né? até porque a eletrocirurgia normalmente é para alguma lesão benigna, né? É muito difícil, né, a gente usar para alguma lesão que tenha suspeita de malignidade. Às vezes só durante a cirurgia, né, Virginia? Para hemostasia, mas aí nesse contexto de uma cirurgia de porte um pouco maior, aí é que está indicado ambiente hospitalar, considerando essas comorbidades e o risco. Né? Então, não esqueçam de perguntar isso, tá? É importantíssimo. E passamos pelas comorbidades, passando pela pergunta, né, se o paciente usa ou não marca-passo, para saber se a gente vai usar eletrocirurgia, a gente vai ter que passar também pelas medicações que o paciente faz uso. Claro, tanto para reforçar, como a gente já disse, que ele continue usando as medicações habituais, como para a gente ficar alerta em algumas situações específicas, se ele usar especialmente algumas drogas como anticoagulantes, antiplaquetários. Por que é que isso vai interferir em nosso procedimento? Então, existe um risco de um sangramento um pouco maior nesses pacientes, né? Mas as cirurgias dermatológicas são cirurgias de baixo risco, normalmente não tem muito sangramento. Então, recentemente, agora saiu, né, um novo consenso que diz que não é para suspender, né, nessas cirurgias de baixo risco, nenhum antiagregante e anticoagulantes do paciente, principalmente em pacientes que têm estentes e valvulopatias, certo? Então, nesses pacientes não se suspende. E, assim, se for realmente uma cirurgia que vai ter um maior risco de sangramento, uma cirurgia maior, um retalho maior, né? E um paciente que tenha um baixo risco cardiovascular, aí você vai avaliar o risco-benefício, né? De suspender alguns dias essa medicação. Mas, anos atrás, era assim, né? Era até os consensos mudavam um pouco, era suspende varfarina 7 dias antes, suspende o AS tantos dias antes. Atualmente, não se suspende mais para a cirurgia dermatológica. Isso, né? Exatamente. Então, a ideia, se você achar que é uma cirurgia de maior porte,
que alguns dermatologistas ainda fazem, né? Algumas cirurgias mais extensas de câncer de pele que exigem retalhos, enxertos ou até cirurgia de Mohs. Isso. Aí sim, às vezes cabe a suspensão, mas aí delega para os nossos colegas aí do Cardio Papers, cardiologistas, eles vão ter que individualizar caso a caso e ver se é viável o custo-benefício de suspender o anticoagulante. Tá? Então, isso tem que ser individualizado, mas a grande maioria, né, das nossas cirurgias de pequeno porte, que envolvem no máximo até subcutâneo, subcutâneo superficial, às vezes só até derme, né, tranquilo, não teria necessidade real de suspensão, né? Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.